Eu sou Josiane, sou administradora da Focus Desenvolvimento Organizacional e hoje a gente está gravando esse bate-papo para falar sobre a relação da autoestima com a vida profissional. E a nossa convidada para falar sobre esse assunto é a psicóloga Ariane Romero, que também é analista de RH aqui da Focus Desenvolvimento Organizacional. Então, Ariane, seja muito bem-vinda e já antecipo os agradecimentos por aceitar fazer esse bate-papo com a gente. Olá, tudo bem? Muito obrigada, Josi, pelo convite. É uma honra poder falar de um assunto tão importante que eu espero que possa contribuir para as pessoas. Certo. E a gente vai conversar aqui de uma forma bem descontraída, tá, pessoal? Porque o objetivo é que vocês consigam trazer isso para a vida de vocês, tá? Que vocês consigam ver a aplicabilidade nessas informações aqui que a gente vai trocar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a parte conceitual, Ariane. Quando a gente fala de autoestima, a gente tá falando do quê? O que é autoestima, na verdade? Bom, a gente pode estar definindo a autoestima como a soma do sentimento de competência e do sentimento de valor que uma pessoa atribui a si, né? E esse sentimento de valor que a pessoa tem sobre si mesma, ele vai determinar o modo como a pessoa pensa, como a pessoa se comporta, as escolhas que a pessoa faz, o que ela acredita que ela merece para a vida dela. Então, esse autoconceito que alguém tem sobre si mesmo, né, que pode ser tanto positivo quanto negativo, é o que a gente chama de autoestima. Quando a gente fala em autoestima, ao menos eu, né, eu sempre penso na pessoa em si, a pessoa na sua vida pessoal, né? Mas ela está muito ligada à vida profissional, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como a nossa autoestima influencia no nosso trabalho. Certo. Bom, quando a gente está falando de autoestima, né, desse autoconceito, de como a pessoa se enxerga, de como a pessoa se vê, isso influencia no trabalho, porque, como eu disse anteriormente, a autoestima ela influencia, né, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos. Não somente em relação a nós mesmos, mas no modo também como nós nos relacionamos com o mundo e com as outras pessoas. Então, o nosso trabalho, ele é uma extensão da nossa vida pessoal. Então, não tem como separar, né, a questão pessoal do profissional no sentido da autoestima. Então, a pessoa que ela tem uma autoestima positiva pode influenciar, né, de forma positiva no trabalho, ela consegue utilizar isso a seu favor, mas quando a autoestima está prejudicada, isso também afeta o trabalho, porque afeta, como eu disse, o modo como a pessoa se relaciona, o modo como a pessoa vê o mundo, e também a questão de produtividade, de desempenho e outras coisinhas que eu acredito que a gente vai falar mais na frente. É legal você falar sobre autoestima de forma negativa também, né? Porque ao menos eu, quando eu penso em autoestima, eu penso só naquela pessoa super alegre, super pra cima, super positiva, né? Então é bacana você falar sobre isso. E Sim. quais os benefícios da autoestima, nesse caso seria dela positiva, né? Quais os benefícios da autoestima positiva para o mercado de trabalho, para a minha vida profissional? Tá. Quando a gente fala de uma pessoa que tem uma visão de si mesma positiva, nós estamos falando de uma pessoa que reconhece o seu próprio valor, que reconhece as suas conquistas, que reconhece as suas qualidades. Então, é uma pessoa que ela tem ciência da competência que ela tem. Então, isso no ambiente de trabalho, ela vai ser um profissional mais seguro, um profissional que não tem medo de enfrentar desafios, um profissional que se relaciona bem com os outros profissionais, né, com os gestores, que consegue se comunicar bem, que não tem medo de expor as suas ideias. É uma pessoa produtiva, uma pessoa com bom desempenho, que traz bons resultados para a empresa, né? E quando a gente fala de uma pessoa segura, essa pessoa, como ela não tem medo de expor as suas ideias, ela contribui de modo inovador, né? Pode contribuir com projetos e tudo mais. Isso são os benefícios quando a pessoa ela tem uma autoestima positiva, né? Porque uma pessoa que ela está segura, ela consegue ir para cima, ela se sente merecedora da função que ela tem, ela se sente capaz de exercer aquela função. Então, contribui desse modo. Por isso que é tão importante as pessoas terem consciência, né, do que sente em relação a si mesmo. Qual é esse autoconceito que tem sobre si? E quando ela tem autoestima baixa, no que isso pode afetar a vida profissional da pessoa? Bom, em contrapartida, quando nós falamos de uma pessoa que tem um autoconceito prejudicado, né, uma pessoa que
não se sente merecedora, muitas vezes, da função que tem, não se sente capaz de exercer aquela função, a pessoa ela vai ter problemas em relação a ter uma atitude positiva em relação ao trabalho, né? Ela vai ter insegurança. Muitas vezes a pessoa com baixa autoestima, ela tem vergonha de si, vergonha do que ela faz, ela se sente culpada. E isso afeta a produtividade, afeta os resultados que ela vai entregar para a empresa, afeta o relacionamento dela no ambiente de trabalho, porque a pessoa com baixa autoestima, ela é uma pessoa que é automaticamente mais pessimista, então ela tem dificuldade em resolver conflitos, em solucionar problemas, ela tem dificuldade em se posicionar. Para a pessoa com baixa autoestima, é difícil como que eu vou dizer, fazer as coisas, então ela acaba procrastinando muito, adiando muito o que ela precisa fazer. Então, a prejudica dessa maneira. Entendi. A forma como você falou agora, eu consigo ver eu identificando outras pessoas com baixa autoestima, né? Você deu bastante dicas que me ajudaria a fazer essa identificação. Mas como que eu identificaria se eu estou tendo uma baixa autoestima? O que eu devo observar em mim para poder corrigir, para poder me policiar, né? Bom, o primeiro passo é prestar atenção em si mesmo, porque muitas vezes a gente tem algo ali que está incomodando, tem algo que não está legal, mas muitas pessoas preferem ignorar do que dar atenção, porque quando você dá atenção e você toma consciência de alguma coisa que está ruim, geralmente você tem que fazer algo para resolver. Então, identificar se você está insatisfeito, por que você está insatisfeito, e as características de uma pessoa com baixa autoestima. Insegurança, autocomparação, fica se comparando o tempo todo com outras pessoas, medo, culpa, vergonha, procrastinação, desânimo. E mais, eu fiz uma listinha aqui para nos ajudar. Sentimento de inadequação, insatisfação constante, dificuldade em resolver os conflitos, em se posicionar, em falar as suas ideias. A pessoa também, é muito comum a pessoa não se sentir merecedora daquilo que tem. Eu não mereço o meu trabalho, eu não mereço a faculdade que eu fiz, eu não mereço estar aqui. Então, essas são características. É uma visão, Josi, muito negativa, sabe? E muitas vezes é uma visão distorcida de si mesmo. Porque muitas vezes a pessoa ela está se vendo assim, mas as pessoas de fora não estão vendo ela dessa forma. Mas como ela tem esse autoconceito sobre si mesma, ela se vê como uma pessoa totalmente ruim. E isso até fugindo um pouquinho do nosso roteiro, porque a gente tem um roteiro pessoal, né? Claro. Mas até fugindo um pouquinho do nosso roteiro. A gente pode confundir características de uma pessoa com baixa autoestima com aquela pessoa pessimista? Ou você diz que são coisas diferentes, de origens diferentes, o pessimismo e a baixa autoestima? Olha, o pessimismo é uma característica muito forte da baixa autoestima. Para poder diferenciar, eu acredito que teria que ser uma coisa muito, muito particular, mas eu acredito que na maioria das vezes pode ser sim um indício da baixa autoestima. Porque a pessoa com baixa autoestima, ela não consegue olhar um problema e ver que, olha, eu posso solucionar isso. Ou se alguém faz uma crítica, ela não consegue ver, olha, eu consigo melhorar, eu consigo me desenvolver, eu consigo fazer algo a mais. Então, o pessimismo ele vai estar ali muito presente de uma maneira muito intensa e muito marcante. Então, na maioria das vezes, pode ser que seja referente à autoestima mesmo. Que legal. E uma vez que eu identifiquei, ou quem está nos acompanhando identificou, né, que está em algum momento tendo ou está desenvolvendo a baixa autoestima, né? O que eu poderia estar fazendo, o que essas pessoas poderiam estar fazendo para melhorar essa autoestima? Bom, o primeiro passo para melhorar a autoestima é desenvolver o autoconhecimento. Porque nenhum ser humano, nenhuma pessoa é capaz de mudar algo que ela não tenha consciência. Então, primeiro, a pessoa tem que ter consciência em sua totalidade, das suas qualidades e dos seus defeitos. Por que das qualidades e dos defeitos? Porque a pessoa com baixa autoestima, ela não reconhece os seus pontos positivos. Ela se vê como uma pessoa ruim e pronto. E ninguém é assim, ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom. Todo mundo tem ponto forte, ponto fraco. Então, o legal é desenvolver o autoconhecimento. Uma atividade bacana para isso qualquer um pode fazer, é você se definir. Pode pegar um papel e escrever, por exemplo, quem é a Josiane?
e colocar ali, descrever quem é a Josiane e colocar as suas características, sendo sincera, colocar os seus pontos fortes, né? Acolhendo, respeitando e admirando esses pontos fortes e também colocando os defeitos, mas não com a intenção de se julgar ou de se criticar, tá? Com a intenção de admitir esses defeitos e tendo a consciência de que, olha, eu posso melhorar. Aí eu tenho os defeitos, tá tudo bem, todo mundo tem defeito, mas eu posso melhorar. E a partir disso, desenvolver um autocuidado maior consigo mesmo, porque as pessoas com baixa autoestima, elas acabam negligenciando esse autocuidado. Então, elas não cuidam da saúde mental, elas não cuidam, acabam se desleixando com a aparência, com a sua saúde física também. Então, desenvolver esse autocuidado, esse amor, esse respeito, essa simpatia consigo mesmo, é aí o caminho. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, é um processo que pode demorar, é uma coisa que tem que ser feita diariamente, né? É uma construção um pouquinho demorada, mas é um processo que vale muito a pena. Que bacana, excelentes dicas. E até deixo aqui até como conselho, né, Ariane, ouvindo tudo isso que você está falando, das pessoas realmente se observarem, né? Porque é tão difícil, né, a gente vê as pessoas no dia a dia, é tão mais fácil falar, né, de outra pessoa, né, é tão mais fácil dizer, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo isso, né, mas eu acredito que se a gente se observar, a gente se policiar, né, fazer isso que você está falando, né, e eu acredito que dá tempo, né, dá tempo de voltar atrás, dá tempo de evitar que agrave, né, porque uma vez que isso torne-se grave, pode desenvolver problemas de saúde mesmo, né, Ariane? Com certeza. E pode prejudicar, como a gente está falando na vida profissional, pode prejudicar também ainda mais o profissional. Então, temos que ter em mente que quando nós cuidamos da Ariane pessoa, nós estamos cuidando da Ariane profissional. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Você tem que cuidar da sua saúde mental, da saúde física, para que você tenha um bom desempenho no trabalho. Então, tem que pensar assim sempre no todo, sabe? Para ter um bom resultado, para ter sucesso. Excelente colocação. E até eu tenho observado que hoje no mercado de trabalho, né, Ariane, as pessoas estão sobrecarregadas, né? Porque a gente vê empresas crescendo, né? Mas em sua maioria a gente vê pessoas enxugando, né? Empresas enxugando, né? Então quem fica na empresa tem que exercer mais funções, né? E isso desgasta a pessoa, isso sobrecarrega, né? Mas eu deixo aqui até como dica, não permita que isso ocorra, né? Não permita que isso abale a você como pessoa, né? Reserve um horário para cuidar de você. Porque, eu não tenho tempo para ir no salão de beleza, eu não tenho tempo para fazer algo que eu gosto, mesmo que seja sentar um pouco no sofá, assistir uma série, um filme, né? Eu não consigo, eu não tenho tempo, o cansaço toma conta, as poucas horas que eu tenho que dormir, né? Então coloque isso na sua agenda, por que não, né? Coloca ali um dia fixo, isso, e surgiu um compromisso com a empresa, desculpa, eu já tinha um compromisso agendado, eles não precisam saber o que é, né? Para você aquilo é importante, não é? Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir passar por isso, a gente não vai conseguir driblar, né, Ariane? Sim, com certeza, assim, é uma coisa muito importante, Josi, muitas pessoas, elas se culpam e não aceitam, não admitem o descansar. Elas acham que é perca de tempo, elas acham que não precisa, mas uma coisa que eu digo sempre aqui, ser produtivo no trabalho envolve uma totalidade de diversas coisas, entre elas o descansar. Então, para você ser produtivo no trabalho, você precisa ter uma boa noite de sono, você precisa estar bem alimentado, você precisa estar bem consigo mesmo. Então, é muito importante, sim, que as pessoas parem com isso de que é perca de tempo descansar, é perca de tempo eu ter um pouquinho de lazer, ficar com a família. Não. Tirar isso da cabeça, né? Parar de ficar se julgando, se criticando o tempo todo e se permitir descansar, se permitir se cuidar. Tá certo. Bom, era isso, né, Ariane, que a gente queria compartilhar com o pessoal. E nós esperamos, né, de coração ter ajudado vocês. Foi um assunto muito bem pensado, né, pela Ariane, por mim. A gente parou mesmo para observar o que está acontecendo, né, no cenário atual, né, Ariane, o que está impactando as pessoas, o que está impedindo as pessoas de progredirem, né. Então, a gente espera de coração ter
contribuído com vocês de alguma forma. E não se limitem só a esse vídeo, né? A gente está à disposição. Tem alguma dúvida, surgiu alguma dúvida referente a esse assunto, quer fazer algum complemento, quer compartilhar alguma história, utiliza os comentários, chama a gente nas redes sociais, né? A gente vai ter o maior prazer em contribuir um pouquinho mais. Sim, com certeza. Se tiver alguma sugestão também de algum assunto referente ao mercado de trabalho, à vida profissional, estaremos à disposição. Bacana. Muito obrigada, Ariane, pela tua disponibilidade. Desejo tudo de bom aí para você. Para você também, Josi. Obrigada, tudo de até bom breve. Sempre. Tchau, tchau, até mais. Tchau.